Geralmente nós aprendemos sobre a monarquia francesa a partir do seu estágio ou do seu capítulo final, que foi a Revolução Francesa, né? Então nós aprendemos o que levou a população a realizar essa revolução, nós estudamos as consequências disso e também nós acabamos estudando alguns conceitos como o próprio absolutismo e o desenvolvimento das ideias absolutistas, a aplicação dessas ideias absolutistas e as consequências que elas tiveram na sociedade francesa, né? Especialmente em questão de abusos de autoridade que aconteceram por parte do Estado francês. Mas raramente nós estudamos como aconteceu essa formação, não é? Nós não vamos tão a fundo, né? Geralmente você aprende sobre que é o próprio absolutismo e a ligação que tem com as ideias iluministas, não é? Com a questão do desenvolvimento de ideias iluministas. Bom, o absolutismo mesmo, ele era justificado por alguns teóricos franceses como Jacques Benik Bossuet. Jacques Benik Bossuet, então, ele acreditava que a razão humana ela é um reflexo e uma participação da razão divina, ou seja, o ser humano não teria uma razão independente de Deus, não é? O ser humano ele seria parte de Deus, o ser humano seria feito à imagem e semelhança de Deus, como ensina o cristianismo e como ensina a própria Igreja Católica, que era a representação do cristianismo na Europa, né? Então podemos dizer que a Europa ela foi prefigurada pelo cristianismo, não é? Pelo menos a Europa na Idade Média foi prefigurada com o cristianismo, com a Igreja Católica. E a formação dessa entidade, ela se demonstrou uma entidade bastante centralizada em seus respectivos estados europeus, como é o caso da monarquia francesa. Só que também temos uma questão que é muito importante, é muito fundamental nós entendermos, que é a questão da centralização mesmo do poder dos estados medievais, como foi o caso da França. A França, inicialmente, ela começa como um reino católico mesmo, como os outros que vão aparecer ao longo do tempo. Esse reino católico estaria alinhado com as respectivas diretrizes católicas. Isso fica mais confirmado no rei São Luís, né? E essas alianças elas são fortalecidas ao longo do tempo por diversas práticas políticas, não é? Então o rei basicamente ele teria um direito divino de governar, que é basicamente o que Jacques Benin Bossuet fala. E esse direito divino ele era inviolável. Esse direito divino, por ele ser inviolável, você só teria autorização da igreja para tentar revogar alguma lei, alguma instrução, não é, que era aplicada pelas populações locais da Europa, né? Então todas as leis estavam subordinadas primeiramente à lei da Igreja Católica, não é? A Igreja Católica que ficava encarregada de fiscalizar essas leis. É, então, por ser uma razão que não é independente, é uma razão ligada com Deus, uma razão que participa, né, na razão divina, nós podemos dizer que os reis não poderiam agir de maneira independente, não é? Assim como as outras pessoas. Então, o rei ele representava o Estado, uma frase dita por Luís XIV, né? Que ele fala que a célebre frase o Estado sou eu. E só que o Estado, tanto o Estado quanto a população, não poderia usar uma razão de maneira independente no sentido de que contrariasse princípios teológicos ali, não é? O que a gente pode dizer sobre isso é que os reis, nesse sentido de que eles não poderiam agir de maneira independente, assim como a população, é a questão dos huguenotes, que são os protestantes franceses. Os huguenotes, por serem protestantes franceses, não é um ramo ali do cristianismo que não era católico, como já sabemos, e eles acabavam contrariando a monarquia absoluta, né, os princípios de uma monarquia absoluta que era enraizado na Igreja Católica. Então a gente vai ter ali em 1572 o massacre do dia de São Bartolomeu, que é quando os huguenotes serão massacrados, perseguidos,
essa perseguição ela acaba cessando, ela acaba tendo um fim em 1598, a partir de Henrique IV. O rei Henrique IV ele faz um tratado com o papado, não é? Nós temos o Edito de Nantes. O Edito de Nantes ele acaba com essa perseguição e posteriormente nós vamos ter a revogação desse Edito de Nantes. A revogação desse Edito de Nantes ela contraria os princípios da Igreja. Então nós vamos ter ali o rei Luís XIV, aquele mesmo que disse a célebre frase "Eu sou o Estado". E essa revogação desse tratado, do tratado do Edito de Nantes, né, do tratado que permitia a liberdade religiosa dos huguenotes, o Luís XIV ele vai revogar isso em 1638. Bom, para a gente entender então essa questão, ele aplicou as suas próprias leis, uma lei que foi reforçada por seu antecessor, que era Luís XIII, que é quando começa a ficar o Estado francês começa a ficar centralizado, e nós vamos ter a questão do poder se sobrepondo à igreja, né, do poder estatal tomando as decisões acima das decisões do clero. Né, um dos princípios ali, um dos principais exponentes disso seria o cardeal de Riquelot. O cardeal de Riquelot ele foi também um dos teóricos do absolutismo francês, podemos assim dizer. Agiu em conluio, né? Agiu em conjunto com Luís XIII e fortaleceu as bases para que o Estado francês, a partir de Luís XIV, se tornasse um Estado cada vez mais centralizado e até mesmo autoritário. Bom, a partir disso nós vamos ter o desenvolvimento de ideias iluministas, não é? Que acreditam que o homem deve exercer uma razão livre e pública, né? O homem deve ter a sua razão de forma livre e pública, e essa razão ela é baseada, né, na questão de você formalizar ideias, de você formar ideias, discutir essas ideias e aplicar essas ideias na sociedade, sendo o Estado um reflexo da sociedade, né? A partir disso nós vamos ter várias questões, né? Por exemplo, o Voltaire ele faz o Tratado sobre Tolerância de 1763. Esse Tratado de Tolerância de 1763 ele basicamente fala sobre um homem que acabou sendo assassinado por seu pai, e com especulações de que ele foi assassinado pelo seu pai por conta de ele querer se converter para o catolicismo. Né? O seu pai seria um huguenote, um protestante na época da França, e ele acabou sendo condenado pelo Estado francês por pressão da população, por assassinato de seu filho que queria se converter para o catolicismo. Isso foi provado, isso foi visto na época como uma maneira justa pela esfera do Estado e injusta por outros críticos, como foi o caso de Voltaire, que foi comprovado, né, mais tarde que ele não era ele não seria responsável por matar o seu filho, né, que seu filho acabou se suicidando no caso. Bom, aqui eu vou falar sobre como que se forma a monarquia francesa. Né? A monarquia francesa ela acaba se formando a partir de líderes tribais. Não é? No caso, o nome da França faz referência à tribo dos francos. Okay? Os francos eles formavam uma das tribos germânicas que adentraram o espaço do Império Romano a partir da Frísia e se tornaram federados. Né? Federados seriam basicamente, né, um grupo que fornece contingentes militares em troca de terra e emancipação política. Né? Então eles forneciam soldados para o Império Romano. Né? O Império Romano distribuía terras ali na Gália. Eles criavam os seus assentamentos e basicamente formavam seus governos tribais ali na região. Bom, esses líderes tribais então eles chegaram na região da França, que compreende hoje a Gália, e eles formaram governos com base nos governos provinciais de Roma, ou seja, com base na administração romana. Eles assimilaram
a organização política romana e adotaram essa organização política em seus governos, né? Inclusive o conceito de duque é um conceito romano, não é, que foi transferido para um conceito germânico, aliás, para a administração germânica, que era dos francos e de outros povos, né? Então, o primeiro líder tribal que nós vamos ter conhecimento seria Marcomer. Marcomer ele vai viver de 347 a 404. O segundo seria Faramundo, que vai de 365 a 430. O terceiro seria Clódio, de 395 a 448. O quarto seria Meroveu, de 411 a 458. O quinto seria Quildérico I, de 437 a 481. O sexto seria Clovis I, de 466 a 511. O sétimo seria Clotário I, de 497 a 561. O oitavo seria Cariberto I, rei de Paris, de 517 a 567. O nono seria Cariberto de Resbaye, de 555 a 636. O décimo seria... O décimo vai ser Quirodiberto, que ele viveu em 695, não há datações, não é de nascimento, não sabemos se essa data de 695 lá é de nascimento ou não. O 11º seria Lamberto I de Risbaé, de 620 a 650. O 12º seria Quirodiberto, conde palatino de Clotário III, ele vai de 655 a 677. O 13º seria Lamberto II de Resbaye, ele vai de 665 a 725. O 14º seria Roberto I de Resbaye, de 710 a 764. O 15º seria Turingberto de Resbaye, de 735 a 770 aproximadamente. O 16º seria Roberto II de Resbaye, que vai de 700 e Roberto II de 763 a 807, né, aproximadamente. O 17º seria Roberto de Worms, Roberto III, conde de Worms, de 800, do ano 800 a 834. O 18º seria Roberto o Forte, de 815 a 866. O 19º seria Roberto I da França, que é o rei, o primeiro não, né? O primeiro rei de uma França praticamente unificada, não é? Ou em rumo à unificação, né? Ele vai de 866 a 923. Percebemos que ele é descendente já de um ancestral tribal que é Marcomer. Tudo isso que eu estou citando seria uma linhagem, né? O 20º seria Hugo o Grande, ele vai de 898 aproximadamente 956. O 21º seria Hugo de Capet, de 941 a aproximadamente 996. O 22º Roberto II da França, ele vai de 972 a 1031. E posteriormente nós vamos ter todos esses reis aqui, porque se eu ficar falando o nome de um por um, a gente vai estender o vídeo por mais de 1 hora. Não é? E meu pensamento, aliás, meu cérebro, ele é um pouquinho lento, entendeu? Da mesma maneira que escrever acaba machucando a mão, né? Pra pensar neles, né? Acaba mexendo com a cabeça, não é? Mas enfim, todos esses reis, né, que eu mostrei para vocês, seguem até Luís XVI, né, da Revolução Francesa. Então eu comprovo para vocês que eles têm uma linhagem, que eles têm uma ligação, não é? Consequentemente todos os outros reis da França. Só que assim, o condado de Resbaye, ele é muito importante porque a partir de Lamberto de Resbaye, Lamberto II de Resbaye, o 13º da linhagem de Luís XVI, Lamberto, aquele Lamberto que vai de 665 a 725,
é isso, 625, 725, isso. Ele vai ter 2 filhos, ele vai ter um chamado Roberto de Resbaye e o outro, que é o 14º, que vai de 710 a 764. E ele vai ter uma filha chamada Rotrude de Resbaye, tá? Eu já vou falar sobre eles, tá? Quando tem o estabelecimento dos francos, não é? A partir de Clovis, vão se desenvolver todos os descendentes dele. Então, por exemplo, no caso, seus filhos. Então, por exemplo, nós vamos ter. Quando Clovis morre em 511, o reino é dividido. Então, por exemplo, a gente vai ter o seguinte: Teodórico I, ele fica na Austrásia, a região da Austrásia, de 511 a 534. O segundo seria Clodomiro, que fica em Orleans, de 511 a 524, ele não reina por muito tempo. O terceiro seria Childeberto I, ele fica de 511 a 558. E o quarto seria Clotário I, que fica de 511 a 561. Esse é o grupo A, que eu coloquei aqui no vídeo para vocês verem. O grupo B já seria Teodeberto I, de 534 a 548. Clotário assume o reino do seu irmão Clodomiro, aproximadamente 524, e fica até 561, até o fim do seu mandato. E o terceiro permanece Childeberto I, de 511 a 558. Clotário continua com o seu reino, né, que vou deixar escrito aqui que eu não sei pronunciar em francês, né, acho que é Soissons que fala, mas eu não tenho certeza se essa é a pronúncia. O grupo C ficaria Teodobaldo, né, que é o Teodobaldo da Austrásia, de 548 a 558. Então seguiu uma linhagem, né, Teodórico, o avô do Teodobaldo, né, Teodórico seria o avô do Teodobaldo, então ficaria pai, filho e neto, né, no reino da Austrásia, até 558. Clotário permanece em Orleans, 524 a 558. O terceiro seria Childeberto I, continua, né, de 511 a 558. Clotário permanece. Já no grupo... Eu tô no grupo... Nossa, eu quase me perdi aqui. Grupo A... Grupo C. No grupo D, né? No grupo D, já nós vamos ter o Clotário assumindo o poder de tudo, né? Então nós vamos ter Clotário assumindo, por exemplo, o poder da Austrásia, de 558 a 561. Ele permanece com Orleans e ele assume o reino de Paris, do Childeberto. Ele fica de 558 a 561. E ele permanece com o seu reino original. Já no quinto grupo, grupo E, né? Já o grupo E já seria praticamente os filhos de Clotário. Seria Sigberto I, de 561 a 575. São Guntra, de 561 a 592. O outro seria Cariberto, de Paris, rei de Paris, de 561 a 567. E o outro seria Quilpérico I, que fica com o reino de Clotário, com o reino original de Clotário, de 561 a 584. Dos três primeiros, nós vamos ter como mordomo do palácio o Partênio. Então eu vou colocar aqui, vocês vão ver que vai aparecer um nome. Pode ser que eu coloque em uma cor amarela, talvez. Não sei, eu vou ver ainda que cor eu vou colocar. Nós vemos que tem Partênio. Partênio, ele é um mordomo do palácio, tá? O que seria um mordomo do palácio? Seria um gerente. Da mesma maneira que a sua loja onde você trabalha tem um gerente que fiscaliza como os funcionários estão trabalhando, existem o gerente do reino que fiscaliza o funcionamento do reino. A partir do quarto, né, do grupo 4, que vocês vão ver aí, nós vamos ter Carlomano. Carlomano, ele é pai de Pepino de Landen, tá?
E agora que a gente vai falar dos mordomos do palácio. Pepino de Landen, ele tem uma filha, na verdade ele tem alguns filhos, mas ele tem uma filha chamada Santa Bega, a outra filha, o outro filho dele é Grimoald, e o outro seria Bavo, é um nome meio estranho, Bavo, e o outro seria Gertrude. Esses seriam os filhos de Pepino de Landen. E nós vamos ter um bispo ou um arcebispo de Metz, que seria chamado arcebispo de Metz, seria chamado Arnulfo de Metz, tá? Arnulfo de Metz, ele tem um filho chamado Acegisel. Acegisel, ele se casa com a Santa Bega. E ele tem um filho chamado Pepino de Herstal, certo? Ele tem um filho chamado Pepino de Herstal. Esse filho Pepino de Herstal tem um filho chamado Carlos Martel, ok? A partir do momento que ele tem Carlos Martel se casa. Lembra que eu falei do Lamberto de Resbaye? Ele se casa com o filho de Lamberto de Resbaye. Aliás, ele se casa com a filha do Lamberto de Resbaye. Se casa com a filha do Lamberto de Resbaye, Rotrude de Resbaye. Então, Pepino de Herstal. Aliás, Carlos Martel se casa com Rotrude de Resbaye, com quem ele tem Pepino o Baixo, ou Pepino Breve, que tem Carlos Magno, né, que por sua vez dá origem a todos esses reis que vocês estão vendo aqui agora. Bom, basicamente é isso. Eu não vou mais prolongar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu peço desculpas por prolongar tanto o vídeo, né? Se eu contasse a história de cada um, de cada coisa, ia dar muito trabalho, ia ficar muito extenso, mais extenso do que já está, não é? Mas se vocês querem que eu conte, né? Se vocês querem que eu prolongue mais a linhagem, eu posso fazer isso, né? E se vocês gostarem do meu formato de vídeo, felizmente eu não tenho tantos recursos assim, mas para começar tá ótimo na minha visão, né? Para começar para mim tá ótimo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.